Palavras podem ser poderosas, mudam o rumo das coisas, te colocam em um excelente posicionamento ou te deixam extremamente vulnerável. O que eu sei é, conforme você se comunica com as pessoas, você vai entendendo o que deve ou não falar. Você compreende o que precisa manter em segredo, somente consigo mesmo, e aquilo que também deve ocultar dos demais, contando aos poucos ou deixando para que depois descubram. Pois inveja, ódio, frustração, sabotagem, as pessoas podem muito bem ser bem ruins quando elas querem, ainda mais quando descobrem que você possui o que elas não possuem. E se você não se cuidar, pode passar informações suas que usarão para te prejudicar depois, no momento em que menos espera. Ou comentar coisas que mais para frente usarão exatamente essas palavras contra você. Logo, para que seja mais racional e eficaz em sua comunicação, além de proteger a si mesmo, quer aprender o que não deve falar de jeito algum para os outros? Então vamos ao que interessa. O que sente. Sabe aquelas histórias que você fica sabendo por aí? Fulano terminou com tal pessoa. 2 amigos brigaram feio. Aconteceu um caso grave na família de não sei quem. Todas essas histórias começam com a figura principal relatando o que sente sobre o fato. Começa com o indivíduo desabafando como ele se sente depois de ter sido ofendido, ou como está frustrado com tal situação, ou como está péssimo devido à sequência de fatos que ocorreram em sua vida. Quando você fala sobre os seus sentimentos, quando deixa claro para os outros que está frustrado, triste ou péssimo no geral, histórias se espalham e você vai ficando cada vez mais vulnerável com base nos seus próprios sentimentos. Porque todo mundo sente, todo mundo fica com raiva, estressado, chora também. Mas, se você fizer isso na frente de todo mundo normalmente irá te julgar, prejudicando a tua reputação, tornando você um centro de atenções negativas e até mesmo um alvo, alguém vulnerável por conta das fraquezas que expôs para os outros. Porque quando as pessoas sabem o que te incomoda, quando compreendem o seu sentimento e fraqueza mental, vão brincar com isso, te desrespeitar e criar ainda mais situações que te deixarão desanimado e se sentindo mal, seja por meio de comentários ruins, ou risadas, fofocas, ou aquele fingimento de dizer que pode contar com a pessoa, ainda mais com aquele abraço forçado e falso. Enfim, entenda uma coisa: o que você sente pra valer, ou você se resolve consigo mesmo, porque afinal é o único que te compreenderá 100%, ou no máximo você paga para um psicólogo te ouvir, o que, para ser sincero, com base na qualidade de formação da maioria dos psicólogos hoje em dia, nem sei se é uma ideia tão boa assim. Então esse é um fato que precisa definir bem na tua consciência. Seja lá o que estiver sentindo, você é o único que te compreenderá 100%. É o único que pode se resolver mentalmente e adquirir forças de novo por meio do que passou. Pois ficar por aí, contando para as pessoas, não espantará o sentimento, e no máximo trará a ti um alívio rápido que logo em seguida te derruba de novo porque era tudo uma ilusão ou efemeridade do momento. Então entenda o que te causou essa sensação. Compreenda como pode dar a volta por cima. O que te falta hoje que traz esse sentimento de vazio ou decepção? Investigue os seus sentimentos, porque é assim que você se desenvolve. É entendendo como a tua mente funciona e o que você em si quer de fato. E se for algo que perdeu, um relacionamento que terminou, uma oportunidade desperdiçada que te levou ao arrependimento, bom, ou você se prende a essas sensações ruins,
ou você se levanta com a lição definida em sua mente. Mas se prefere permanecer com um sentimento ruim, beber e ficar se lamentando por aí, vá em frente. É um caminho fraco que só te deixará ainda mais fraco. Problemas. Qual seria o sentido de compartilhar as suas dificuldades com as pessoas? O que espera escutar? Um sinto muito? Tomara que você fique bem? Algum conselho de uma pessoa que provavelmente não teria capacidade de solucionar aquilo que você está passando? A realidade é que existem grandes chances de ou a pessoa te confundir ainda mais com conselhos ruins e genéricos, prejudicando seu raciocínio e autocontrole, que já não é muito talvez, ou dificultar ainda mais a sua situação, talvez espalhando para as pessoas o que aconteceu contigo, o que você contou a ela, e até mesmo sabotando o teu rumo, já que secretamente a pessoa já não te apoiava e muito menos queria o seu bem. Você até pode pensar que estou paranoico em relação a esse assunto. Mas lembra quando seu colega de classe, lá nos tempos de escola, te dedurava para a professora na pura trairagem, com aquele sorrisinho no rosto? Pois é, esse comportamento comum na infância se repete na vida adulta. Algumas pessoas têm prazer em trair, dedurar, fofocar ou te prejudicar ainda mais, cutucando a sua ferida. Por causa da vida delas serem sem graça, ou pelo fato de que nunca conseguiriam sucesso por conta própria, elas cultuam um fracasso, tendo essa mentalidade suja, ruim, de achar que é divertido prejudicar o outro para que a pessoa fique abaixo dela. Logo, muito cuidado na hora de divulgar de graça e à toa, sem cuidado algum, para quem está ao seu redor, os problemas que te afligem. Afinal, é como eu disse, ou escutará um sinto muito e logo em seguida um conselho ruim, ou a pessoa só te complicará ainda mais, comprometendo a sua situação. São raríssimas as vezes, que o indivíduo realmente facilitará o seu rumo, e até em momentos assim é provável que peça algo em troca depois. Então, se você pode resolver algo sozinho, se você sabe que a dificuldade é complicada, mas que você tem a dedicação necessária para na calma solucionar, então faça isso. Seja um problema individual ou familiar, mantenha o problema onde ele deve permanecer, sem criar brechas para que espalhe, para que outras pessoas saibam, ou para que os abutres farejem e venham bagunçar ainda mais. Lembre-se, tem muita gente por aí que é abutre, se alimenta dos problemas alheios, te complica, te derruba. E se farejarem que você está fraco, que está em uma situação no mínimo delicada, já logo se aproximam para terminar o serviço. Então, você sabe como a maldade dos outros pode te atingir. E se você está em um momento delicado onde necessita de raciocínio, dedicação, esforço, mantenha no sigilo. Pare de querer desabafar ou se aliviar contando para as pessoas pelo que passa. Se for para conversar com alguém, que seja você mesmo investigando com a sua razão o que deve fazer para solucionar a questão. Que seja você no silêncio, matutando em sua mente o que precisa e o que deve fazer agora. Porque esse hábito de só contar para as pessoas sem pensar muito, compartilhar problemas, querer alguma ajuda sem nem ter tentado resolver sozinho, são atitudes fracas que podem te colocar em um problema ainda maior. Portanto, use a sua competência sozinho. E caso precise muito de um auxílio, que seja de alguém que realmente confia ou de uma pessoa que sabe que tem a competência necessária para te ajudar. Mas isso somente em casos extremos. Experiências pessoais. As pessoas hoje têm esse costume de postar onde estão, o que comem, o lugar favorito, os bons momentos. Compartilham, não só com alguém importante, mas com pessoas desconhecidas. Aliás, é tão bizarro que às vezes deixam de aproveitar com quem realmente está do lado delas
para divulgar para pessoas que normalmente não estão nem aí para ela, ou que desejam o seu mal. Não faz sentido algum. Mas o que importa são as curtidas, comentários e compartilhamentos, não é mesmo? O que importa é a sensação de ter o ego massageado. Elas querem, de forma desesperada, parecerem tudo menos elas mesmas. E essa insegurança, problemas de aceitação e ego, só tende a cada vez mais tirar o caráter especial da vida dessas pessoas. Elas perdem o melhor que poderiam aproveitar. Não conseguem se concentrar nos bons momentos e, em muitos casos, as coisas dão erradas, sem muita explicação. Talvez porque, em vez de ficar numa boa em total silêncio, sem ninguém saber, ela decidiu que mostraria para todos. Aquela famosa frase de que o que ninguém sabe, ninguém estraga, é uma verdade absoluta que nos tempos atuais se tornou totalmente ignorada. As pessoas pensam que não tem mal algum compartilhar experiências, mas já começa pelo fato de que, em vez dela olhar realmente para o que está bem na frente da pessoa, decide tirar uma foto ou gravar um vídeo e perder tempo postando enquanto escreve também um texto. Entende? Tudo se perde nesses tempos modernos com atitudes como essas. Se você simplesmente ficasse quieto e guardasse tudo na memória para si mesmo, de uma forma especial, se tirasse fotos que só seriam vistas por você e por pessoas que realmente são importantes em sua vida, com certeza seria alguém mais feliz. Seus interesses e planos. Cobiçar, talvez uma das maiores falhas e pecados humanos, e vai por mim, talvez o pior pecado. Aquele que influencia e torna todos os outros possíveis. E por que digo isso? Porque vamos supor que você chegue para algumas pessoas próximas e diga que está interessado em algo. Mesmo que ninguém ali tenha pensado até hoje sobre, mesmo que nunca tenham se interessado pela mesma coisa. Acredite, alguém, ou até mais de um, passará a se interessar, até criando toda uma competição contra você, que se você só tivesse ficado quieto e focado, sem dizer nada a ninguém, não passaria por esse estresse e problema. Porque é algo normal do ser humano querer o que o outro quer, mesmo que não tenha objetivo algum, que seja apenas para ter. A pessoa irá querer, irá desejar e às vezes tirará de ti para possuir. Mesma coisa com planos e ideias. As chances de você compartilhar isso animado com pessoas que supostamente são confiáveis e, no fim, ter a sua ideia roubada ou o plano sabotado são grandes. E me diga, por que você correria esse risco? Qual seria a sua vantagem ou motivo tão bom para divulgar a sua ideia por aí, antes mesmo de praticar a ideia? Ou compartilhar o seu plano, antes mesmo de finalizá-lo? Entenda, se for para contar algo, conte depois que já conseguiu. E olhe lá, porque quando alguém sabe que você quer, quando as pessoas descobrem que você conseguiu algo, a inveja, a frustração, o ódio alheio, algo te cerca, sabe? Algo começa a te prejudicar. E tudo porque você não soube ficar quieto e focar em total silêncio. Aliás, só para que entenda de uma vez por todas, um exemplo. Se tivesse um restaurante bem famoso, bem sucedido por causa de um prato que você sabe fazer de um jeito único, você divulgaria a sua receita secreta? Estaria disposto a perder a única vantagem que possui, a única coisa que destaca esse restaurante, a troco de nada? Não, correto? Então por que fica por aí dando mole, contando seus interesses e planos, a troco de nada também? Por que dá tanta brecha para o seu caminho único e vantagens no geral se dissolverem bem na sua frente? Carreira profissional.
a felicidade da sua conquista. Aumento de salário, foi promovido, se esforçou ao máximo e a negociação no fim deu tudo certo. Que ótimo! Você deve estar orgulhoso de si. E meus parabéns por ter conseguido. Mas me diga uma coisa. Você finalmente irá comemorar, de forma honesta, justa, merecida, depois de tanta dedicação, ou ficará que nem um bobo, contando para os outros o que conseguiu, praticamente ostentando a conquista? Afinal, na sua cabeça você pode. Você está alegre, é um grande motivo para comemorar de qualquer jeito. Mas que tipo de comemoração é essa, em que você se expõe à toa e mostra para todo mundo o que conquistou e que agora terá que manter? Afinal, mais dinheiro, mais funções no trabalho, mais responsabilidade. Com certeza ficará mais difícil de manter. Com certeza será um processo que irá te evoluir ainda mais, mas que irá exigir. Só que tudo pode dar errado, não é mesmo? E outra, você ostenta, se expõe e acha que atrairá o quê? Aplausos e elogios sinceros. Você só encontrará bajulação e interesseiros. Essa é a realidade. Logo, a partir de hoje, quando você finalmente conquistar algo que trabalhou tanto para conseguir, que tal aproveitar somente com você mesmo ou com pessoas que ao longo desse teu rumo participaram da jornada e te apoiaram desde sempre? E o resto? O resto não tem que saber. Qual seria o sentido? É sério, pare de arranjar desculpa para alimentar esse teu ego, porque no fim, se você conquista algo e quer em seguida ser reconhecido pelos outros, então essa conquista foi vazia. O valor da conquista já seria o suficiente para ti, mas se não é, então talvez você nem sequer está feliz. O que pensa sobre os outros? Cuidado na hora de compartilhar o que você pensa sobre as pessoas. Sei que tem as suas análises mentais sobre pessoas que te cercam. Sei que sente às vezes vontade de comentar o que alguém fez de errado ou criticar. Afinal, é natural do ser humano julgar. O problema é deixar esse julgamento falar mais alto e não só ter uma imagem distorcida de alguém, como ainda ir lá e opinar demais sobre isso para outras pessoas. Por exemplo, você até pode não gostar do seu chefe, mas vai mesmo ficar por aí, no seu local de trabalho, entrando em conversas que todo mundo fala mal do tal chefe? Qual seria o sentido? Pra quê? Para depois uma das pessoas dedurar todo mundo? Ou essa conversa se espalhar e sobrar para ti? E isso serve em qualquer ambiente, familiar, social, profissional. Se você tem um problema com alguém, ou você fala diretamente com essa pessoa, ou fica quieto. Não tem essa de criticar, julgar e opinar dessa maneira tão estúpida e direta, mesmo que esteja com raiva, frustrado com alguém. Ficar opinando e comentando por aí só tende a piorar toda a situação, talvez aumentando ainda mais a intriga. Então é de extrema importância você analisar quem te cerca e quem está próximo, até para entender quem é quem e como pensam. Mas opinar por aí, comentar com outras pessoas o que você acha de fulano, nunca. Fique na sua sempre. Não se meta na vida de ninguém. E não aumente ainda mais algum problema que já tenha. O que você comprou? Veja bem, eu não sou muito chegado nesse papo de energia. Energia boa, energia ruim. Nossa, falar assim atrairá coisas ruins. Sabe, essas superstições? Então, eu particularmente não penso sobre essas coisas. Olho para a realidade e é isso. Mas é inegável que às vezes acontecem algumas situações que não dá para chamar de só coincidência. Por exemplo, alguém elogiar algo que você tem e logo depois esse objeto quebrar.
Ou você contar para as pessoas que comprou um carro novo ou celular novo e depois de uns dias dar algum problema no carro ou celular. O que quero dizer aqui é que essa história de olho gordo, inveja, frustração da pessoa em você ter o que ela sempre sonhou, é algo que pode sim criar algum tipo de energia ruim. Não vou me aprofundar muito, porque, como eu já disse, tudo superstição. Mas, quando você comparar algo novo para você, que tal só usar quieto, sem fazer propaganda disso? Afinal, você não é pago pela marca para divulgar. Pelo contrário, foi você quem pagou e pagou para usar. Então use quieto, na sua, sem contar para ninguém, já que essa coisa de comentar com as pessoas o que você possui não é muito inteligente. É até extremamente desnecessário. Além da inveja que irá atrair, toda essa história de energia ruim, vai saber. Melhor evitar, certo? O que posso dizer com certeza é: nunca será bom se tornar alvo de uma atenção negativa, de alguém que irá olhar frustrado para o que você acabou de comprar, aquilo que conseguiu, aquilo que conquistou. Bom, espero que essa mensagem tenha te ajudado. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, por favor. Aliás, se ainda não for inscrito no canal e tá esperando, se inscreve aí. Afinal, ajuda muito e não custa nada também, beleza? Muito obrigado pela atenção e até mais.